Hein, gente? Pessoal, a ideia aqui não era você jogar ponto, e eu já coloquei essas trações que é para dificultar a sua vida, caso você resolvesse colocar x igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, que você gasta muito tempo. A ideia não é essa. A ideia é que você faça o esboço do gráfico olhando para o significado dos parâmetros do C, do B e do A. Então, nesse caso aqui, vamos colocar o eixo Y. Vamos colocar o eixo Y aqui. E vamos colocar o eixo X aqui. Aqui é o Y. Aqui é o X. Então, veja, eu falei para você, ó, começa do C, depois você vai para o B, depois você vai para o A. O C indica onde o gráfico cruza com o eixo Y. Então, o C, o C aqui é 2/3, aí você marca um pontinho aqui, não precisa ir com a régua lá, onde é que está o 2/3, não precisa, gente, é só um esboço que eu quero, é um rabisco, você marca aqui, ó, não, aqui é o 2/3, pronto. Então, aqui é o 2/3, ó, 2/3, é esticar. O C mostra onde o gráfico cruza com o eixo Y, beleza, um 2/3. Depois eu venho para o B é menos 5. Bom, se o B é menos 5, isso quer dizer que a reta, ó, vamos colocar aqui uma setinha assim para não atrapalhar. Aqui é o 2/3. Quer dizer que a parábola cruza com esse eixo Y na sua parte decrescente. Nós já vimos que esse número aqui é a inclinação da reta tangente. Então eu só faço geralmente uma marquinha aqui para eu lembrar. Olha, vai passar aqui pelo eixo Y desse jeitinho, descendo. Aí eu venho para cá e olho, bom, mas o A é negativo. Bom, se o A é negativo, então a boca dele é para baixo. Junta as três informações. Tem boca para baixo, passa pelo eixo Y decrescendo e passa pelo eixo Y no 2/3. Não tem como o gráfico ser diferente. Ele tem que ter esta forma. E era só isso que você tinha que fazer. O esboço da letra A está pronto. Ok? O A ele indica se a parábola tem a boca para baixo ou a boca para cima. Se for negativo, a boca é para baixo. Se for positivo, a boca é para cima. Hã? Não, mas aí é quando o X está isolado e não o Y. Quem mexe nisso aqui é a magnitude, o tamanho de quem está à esquerda do X quadrado. Então, quanto maior é o número, mais assim. Quanto menor é ele, mais aberta ela é. Tá? Letra B. 5x² mais 3x mais 4. Assim, vamos lá. Aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y. Você vai de novo olhar aqui do C para o A. Então, o C é 4, quer dizer que o gráfico cruza com o eixo Y no 4. Depois, o B é positivo. Isso quer dizer que o gráfico vai cruzar com o eixo Y crescendo. Depois, o A é positivo. Isso quer dizer que a boca é para cima, né? Só que aqui fica tendo três possibilidades. Você pode ter a boca para cima, cruzando, crescendo, subindo e interceptando no 4 assim. Você pode ter assim também. Ou você pode ter assim. Pois é, então nós precisamos decidir se o formato é esse ou é esse. Quem vai nos ajudar nisso aqui é o delta. Quando não tem raiz, o delta é negativo.
Quando tem uma única raiz, ou então uma raiz repetida, que às vezes chama também, é quando o delta é igual a zero. E quando tem duas raízes, é quando o delta é maior do que zero. Então, para você saber qual é o formato, você tem que calcular o delta aqui no cantinho. Ó. Delta é b quadrado menos 4ac. E você viu que aqui eu já não coloquei mais o a, o b e o c como números fracionários. São números inteiros para facilitar esse cálculo aqui. Então ficou b ao quadrado, b é 3, né? B aqui é 3, ó, 3 ao quadrado. Menos 4 que multiplica o a, que é 5, que multiplica o c, que é 4. Então ficou 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4, 4 vezes 2, dá 8. Ih, dá negativo, né? Isso aqui dá menor do que zero. Se você quiser terminar, né, vai dar o quê? 71. Menos 71. Mas nessa questão aí tem que importar o mesmo só o esboço, né? Só o esboço. Então, no esboço, você tem que mostrar que o gráfico não vai cruzar com o eixo X. Você precisa colocar um desenho seu, mais ou menos assim. Se eu não me engano, isso aqui que eu fiz aí, meu delta deu 72 aí. Negativo. Não, mas menos 72... Mas foi sem querer. Não, mas deu negativo. Então, o seu esboço ele deve ter dado isso aqui. O A, que fala que a palavra é para cima. Uhum. Por que ela pode ser para cima? Começa embaixo? É porque vai depender da existência da raiz ou não. Ou seja, se você tivesse, por exemplo, com isso aqui desenhado no computador e você fosse diminuindo o valor do A, você ia vendo que você ia puxando isso aqui para baixo. Aí a raiz é o valor que faz com que isso aqui seja igual a zero. Você pode ter um valor só que faça igual a zero. Mas a raiz de 5 na frente. A raiz de 5 não, a raiz da função. Eu digo o seguinte, ó. A é raiz de y igual a f de x, se a imagem do a for zero. Por exemplo, nessa função aqui, ó, f de x igual a x quadrado menos 5x mais 6, o 3 é raiz. Por que o 3 é raiz? Porque calcula a imagem do 3 aqui. A imagem do 3 é você tirar o x e colocar 3. Se você colocar 3 aqui, vai ficar assim, 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3, mais 6. 3 ao quadrado dá 9, 5 vezes 3 dá 15, mais 6. 9 menos 15 dá menos 6, mais 6, 0. Então eu digo que o 3 é raiz. E a raiz aqui no gráfico é um ponto sobre o eixo X. Então você pode ter uma raiz, e como é que você sabe quando tem uma raiz? Se o delta for zero. Você pode ter duas raízes, e quando é que você sabe que tem duas raízes? Se o delta for positivo. Então, deu 0, cruza o x, e duas raízes é o quê? Dois resultados? Dois resultados. Essa aqui, por exemplo, tem outra raiz, ó. O 2 também é raiz. Você pode fazer o cálculo aqui, ó. Vou deixar você tentar fazer isso aqui em casa. E você vai chegar em zero do mesmo jeito. Então ela tem duas raízes. Ela tem o 3 e o 2 como raiz. Então ela passa por aqui em dois lugares. Ela vai passar por lá de baixo. Nesse caso, o delta é positivo. Mas tem um jeito de você saber se tem raiz ou não tem raiz sem ter que encontrar elas. É só olhar para cá, ó. Delta negativo, o gráfico não toca o eixo X. Delta igual a zero, o gráfico toca só em um ponto. Ele toca e sobe. O delta positivo, ele toca em dois lugares, o eixo X. Para eu decidir entre esse primeiro, o segundo e o terceiro, eu olho só para o delta. Se o delta for negativo, não toca o eixo X. Se o delta for zero, toca num ponto só. Se o delta for positivo, toca em dois pontos. E nesse caso em particular aqui, ó, o meu delta deu negativo. Então por isso que o gráfico tem esse formato aqui. Tá?